O quarto tá com aquela luz cinza de quem não liga pro teu cansaço. O colchão parece que colou nas tuas costas, e o bicho mecânico do celular berra como se a gente estivesse ganhando alguma coisa por correr. Você lembra exatamente do que fez na terça-feira passada? Não na terça normal, aquela outra, a que teve cheiro de domingo prolongado. A que veio depois do feriado prolongado que parecia que ia durar o mês inteiro, mas que evaporou antes de você conseguir terminar aquela série que tava empurrada na lista desde o semestre passado. E aí o despertador toca hoje de manhã. Não é um toque qualquer. É aquele som estridente, sem a alma, que parece carregar o peso físico de todas as horas em que você simplesmente deixou o teto da sala te encarar enquanto pensava em absolutamente nada. O quarto ainda tá com aquela penumbra de quem se recusou a abrir a persiana inteira no domingo à noite, e o lençol tá embolado num canto da cama como se tivesse acontecido uma pequena tragédia noturna. O que, cá entre nós, costuma ser só o suor da madrugada e a nossa capacidade impressionante de nos contorcer dormindo. A sensação não é de cansaço físico comum, daquele que passa com um banho morno e um café forte. É uma ressaca de tempo. Como se o feriado tivesse sido um empréstimo consignado de tranquilidade, e agora o universo estivesse batendo na sua porta com juros compostos, cobrando cada minuto em que você ousou olhar para a parede sem produzir nada. A água do chuveiro cai morna, quase fria nos primeiros segundos, e você fica ali, parado embaixo do jato, esperando o cérebro dar o boot, igualzinho àqueles computadores antigos de repartição pública que faziam barulho de liquidificador antes de abrir a área de trabalho. Só que a área de trabalho não abre. O que abre é a lista mental de tudo o que parou só porque o país resolveu emendar a semana. É a louça que secou na pia, o filtro de linha que ficou piscando a luz vermelha, a correspondência que acumulou embaixo da porta e aquela sensação cretina de que o mundo andou 200 quilômetros enquanto você tava ali, sentado no sofá, comendo pão de queijo amanhecido e fingindo que o amanhã não existe. Sabe aquela cena clássica de Feitiço no Tempo, o filme em que o Bill Murray acorda rigorosamente no mesmo dia, ouvindo a mesma música cafonérrima no rádio às 6 da manhã, preso no loop infinito até aprender a lição da vida? Pois é. A segunda-feira depois do feriado é exatamente o oposto exato daquilo. Não é o mesmo dia repetido, é o dia que chega pra te lembrar brutalmente que o relógio não só continuou rodando como levou o seu sossego junto de brinde. Você sai na rua e percebe que o trânsito tem outra textura. As pessoas nos pontos de ônibus parecem personagens de um desenho animado que perderam o trem da piada. Ninguém se olha nos olhos. Todo mundo carrega aquela cara de quem foi arrancado à força de um sonho muito bom, daqueles em que você ganhava na loteria ou simplesmente não precisava dar satisfação pra ninguém, e jogado de paraquedas no meio da calçada esburacada, com o sol batendo na cara e o cheiro de escapamento de ônibus misturado com o café ruim da padaria da esquina. A gente gasta uma quantidade absurda de energia mental tentando negociar com o relógio. Fica calculando, se eu dormir mais 10 minutos, eu perco o ônibus, mas ganho um vislumbre de paz. Se a gente parar para pensar friamente, o tempo livre não é um presente, ele é um parêntese. E o problema do parêntese é que a gente sempre acha que ele é o texto principal. Você passa 4 dias acreditando genuinamente que a sua verdadeira vocação é ficar de pijama até as 2 da tarde, escolher filme na Netflix por 40 minutos até desistir e comer comida requenta direto da travessa de vidro. Aí o parêntese fecha. A gramática da vida adulta volta a cobrar sujeito, verbo e pontuação rigorosa. E você tá lá, sentado na mesa da cozinha, olhando pra xícara de café pela metade, sentindo aquele vazio esquisito de quem foi despejado do próprio descanso. O filósofo Byung-Chul Han fala muito sobre como a nossa sociedade transformou o repouso em mais uma tarefa de desempenho. A gente até quando descansa tá tentando otimizar o ócio, né? No feriado, a gente se cobra pra aproveitar, pra render o passeio, pra limpar a casa que tava acumulada, como se não pudesse simplesmente existir no vazio por 5 minutos sem sentir a culpa mordiscando a nuca. E quando o feriado acaba, o resultado dessa cobrança disfarçada de folga é essa exaustão crônica que não cura nem com fim de semana prolongado. Não é preguiça. É um desencaixe. É o choque violento entre o ritmo da nossa cabeça, que queria desacelerar até virar pó, e a engrenagem do mundo lá fora, que já tá girando em alta velocidade, fingindo que ninguém passou os últimos 4 dias comendo pipoca de pijama de pinguim no escuro da sala. Título: Segunda depois do feriado. Roteiro: sabe aquela sensação de que o mundo continuou rodando na velocidade 3 enquanto você tava preso no loop em câmera lenta? É mais ou menos o que acontece com a gente na terça-feira que finge ser segunda. No filme Truman Show, tem aquele momento em que o protagonista começa a perceber que os cenários ao redor dele são de mentira, que as pessoas na rua seguem uma coreografia ensaiada e que a qualquer momento a lona do estúdio pode rasgar. A volta pra rotina depois de um feriado longo tem exatamente essa vibe meio Truman. A gente olha pra prateleira do mercado, pro caixa eletrônico, pro cara da padaria que te atende com a mesma cara de paisagem de sempre, e pensa: espera aí, eu tava vivendo de pijama, comendo doce direto da panela, e vocês simplesmente fingiram que nada aconteceu?
A cidade inteira entra no pacto silencioso de amnésia coletiva. Todo mundo acorda com olheira, com o cabelo meio torto, mas fingindo uma compostura corporativa e social que dá até agonia de ver. O ponto é que a nossa mente não vem com botão de reset instantâneo. Ela não tem aquela tecla de Alt-Tab que faz você alternar entre o modo selvagem do sossego e o modo civilizado da vida real num microsegundo. O filósofo francês Henri Bergson falava muito sobre a diferença entre o tempo medido pelo relógio, esse tic-tac frio que dita os minutos no canto da tela do celular, e a duração real, que é o tempo tal como a nossa consciência experimenta. Para Bergson, a gente passa a maior parte do tempo esmagando o nosso tempo interno para caber na caixinha rígida do cronômetro. E o feriado, por alguns dias, devolve a gente para essa duração real. Ele estica o tempo, afrouxa os ponteiros, permite que a gente sinta o peso do sol da tarde na janela sem olhar pro relógio para calcular quanto falta para escurecer. Só que aí a segunda-feira chega como uma tesoura afiada, cortando esse tecido sensível e nos empurrando de volta para a tirania dos ponteiros. É por isso que o corpo dói. Não é cansaço físico, porque às vezes você passou 4 dias deitado no sofá. É a dor de ser encaixado à força numa forma que já não veste bem. A gente tenta remediar isso com pequenas táticas de sobrevivência urbana. Aquela passada na cafeteria gourmet no meio da manhã, o fone de ouvido enfiado na orelha com a playlist mais barulhenta possível para abafar o barulho do trânsito e dos pensamentos, ou o famigerado café expresso duplo tomado em pé, olhando pro nada, fingindo que a cafeína vai consertar o desalinhamento tectônico da alma. É quase como um Neo escolhendo a pílula vermelha em Matrix, mas ao contrário. Você já viu o mundo fora da grade, você experimentou o gosto amargo e doce da lentidão, mas agora é obrigado a voltar para a simulação porque o boleto cósmico, não de dinheiro, mas de presença no mundo, precisa ser pago. Você tá ali no ponto de ônibus, olhando o reflexo do seu rosto no vidro embaçado da janela, e se pergunta em que momento exato a sua vida virou essa sucessão de intervalos curtos de paz, espremidos entre longas jornadas de obrigação. E quer saber? Tá tudo bem sentir esse tranco. A gente tem essa mania feia de achar que qualquer queda de rendimento moral ou emocional é defeito de fábrica, que a gente precisa ser uma máquina de alta performance o ano inteiro, sem direito a luto por um feriado que acabou. Sêneca, lá na antiguidade, já alertava sobre a importância de saber se recolher, de não se deixar tragar inteiramente pelas demandas externas. Ele dizia que quem passa a vida inteira correndo atrás do próprio rabo acaba perdendo o que há de mais precioso, o próprio dono. Quando a gente sai correndo na primeira segunda pós-folga tentando recuperar o tempo perdido, a gente tá fazendo exatamente isso, entregando o controle de volta para a engrenagem. Então, se hoje o dia render pouco, se você passar metade da tarde olhando pro horizonte com aquela cara de quem viu assombração, ou se o seu único grande feito foi não ter perdido a chave de casa, aceita. A vida real não é um comercial de margarina onde todo mundo acorda saltitante e grato pela rotina. Às vezes, a vida real é só um café morno, um sapato que aperta um pouquinho o calcanhar e a paciência rarefeita de quem ainda tá tentando lembrar em que dia da semana a gente tá. Não precisa fingir que tá tudo sob controle. O mundo não vai desabar se você for devagar hoje. Respira fundo, ajeita a gola da blusa e vai lá viver o pedaço de dia que sobrou. É isso. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.